Olá, preciosidade, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vinda aqui no canal, que o Senhor te abençoe. E no vídeo de hoje nós iremos fazer um bolo para a festa da minha filha como um tema encanto. Eu vou fazer uma receita grande, então você já se baseia, caso você queira um bolo menor, você divide essa receita ao meio. Vamos precisar de 500 gramas de margarina, eu estou utilizando a com sal, prefiro assim, mas isso é opcional. Vou usar 700 gramas de açúcar, estou utilizando o açúcar cristal. Vou levar esses dois ingredientes para bater na batedeira até duplicar o volume, ficar uma massa bem cremosa, bater bastante. Começa na velocidade baixa para incorporar o açúcar e não voar açúcar para tudo que é lado. Depois que misturou, pode colocar na velocidade máxima para bater bastante, até ficar desse jeito, um creme bem incorporado, bem aveludado. Olha só como fica cremoso. Se você não tiver batedeira, não tem problema, você bate isso na mão até misturar bem. Isso daqui é só um ponto a mais para deixar a sua massa ainda mais fofinha. Mas se você não tiver, não se preocupa que não vai deixar a sua massa dura. É só você misturar bem esses dois ingredientes, bater o máximo que você conseguir e pronto. Vamos para o próximo passo, que é adicionar os ovos. Estou utilizando 6 ovos inteiros, bati novamente até ficar esse creme. Agora nós iremos adicionar farinha de trigo. Eu estou utilizando com fermento, prefiro assim, mas se você quiser utilizar sem fermento, não tem problema, é só adicionar o fermento no final da receita. E eu vou misturar com fouet fora da batedeira. Se você quiser, você pode misturar na batedeira. Eu não fiz isso porque a minha massa ela cresceu bastante e a quantidade de trigo que eu vou colocar vai ultrapassar esse bowl. Mexendo com fouet é mais fácil de controlar essa massa do que com a batedeira, porque a batedeira ela bate bem mais rápido. E o líquido que eu estou utilizando é refrigerante. A gente já utiliza refrigerante para substituir o leite quando o bolo é de ameixa. Normalmente utilizamos Coca-Cola. E vamos fazer isso aqui também. Eu estou utilizando refrigerante sabor laranja. Você pode escolher a limão, a uva, a cola. Não gosto muito do sabor que a guaraná deixa no bolo, mas isso também é opcional. Se você gosta, pode colocar que é sucesso. Se você não quiser utilizar refrigerante, pode ser o suco da fruta que você quiser. No caso aqui, poderia ser o suco da laranja. E nós iremos intercalando farinha de trigo e refrigerante. Eu vou utilizar aproximadamente 1 kg de farinha de trigo e em média de 800 a 900 ml de refrigerante. Eu estou utilizando farinha de trigo peneirada. Não estou batendo rápido, tá certo? É só que eu acelerei o vídeo para não ficar um vídeo muito longo. E se você tá gostando do vídeo, já sabe, não esquece de se inscrever aqui no canal e vem fazer parte dessa família. Vai ser um prazer te ter por aqui. Estamos quase chegando a 1000 inscritos e vai ter receitinha de comemoração. Você vai levar essa massa para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. É claro que essa massa elas vão assar em tempos diferentes, então não precisa abrir o forno nos primeiros 20 minutos, porque ela não vai assar nesse tempo. Depois que passou os 20 minutos, vai testando 25, 30 para ver o primeiro bolo se assou, porque o pequenininho ele vai assar primeiro e depois em sequência. Então nós iremos distribuir essa massa em 3 forminhas. A primeira forma maior é 20 centímetros, a segunda 16 e a menorzinha ela tem 10 centímetros. Por que eu fiz esse pulo de 2 centímetros a mais na forma menor? Porque eu vou cobrir com chantilly e vai ser rosetas. Para fazer essas rosas, ela preenche muito, ela cresce muito o bolo. Então, para evitar que o bolo fique desproporcional, eu fiz um tamanho menor. Assim, quando eu colocar as rosas, vai ficar visivelmente igual comparado aos outros bolos. Se você observou, eu coloquei papel manteiga no fundo da forma, não tem as laterais, então vai precisar de uma faquinha para soltar as laterais. Isso faz com que o seu bolo ele cresça nivelado, não crie aquele bico e depois murche, tá certo? Então se você quer um bolo retinho, unta só o fundo da forma, ou então coloca papel manteiga. Vou repartir essa massa em 3 pedacinhos. O meu bolo ele vai ter 2 camadas de recheio, mas isso também é opcional. Você pode colocar apenas uma, mais grossa, ou 3, 4, vai do seu gosto e da altura do seu bolo. Agora a gente vai rechear e prensar esse bolo, deixar ele descansando um pouco para ficar bem firme. Para fazer isso eu vou utilizar o plástico filme. Se você tiver aqueles saquinhos de verdura, aqueles rolinhos que vendem em supermercado, você abre ele e coloca aí. É bem mais fácil de colocar o bolo dentro do que com o plástico filme.
plástico filme dá um pouquinho de trabalho, mas nada que com cuidado você não consiga fazer. Então, na posição que está o bolo, você começa a colocar ele invertido, desse jeitinho que eu estou mostrando. E você vai intercalando entre bolo e recheio. O recheio que eu fiz foi brigadeiro de leite ninho. Você, novamente, pode fazer o recheio que mais te agrada. Se você for colocar alguma fruta nesse bolo, por exemplo, morango, eu te aconselho a colocar o morango em contato com o bolo. Desse jeito, quando o morango começar a soltar a aguinha dele, aquele líquido, vai umedecer o bolo. E se você fizer isso, ao contrário, colocar primeiro o recheio e depois o morango, vai começar a ficar aquela coisa molenga em cima do recheio. Então, para não acontecer que o seu bolo ele fique desestruturado, coloca o recheio. Coloca o morango primeiro em contato com o bolo e depois em sequência o recheio, depois a massa e assim por diante. Depois que você preparou o bolinho, deixa ele descansar. Agora nós iremos fazer nos outros bolos para deixar todos descansarem. Agora eu vou te mostrar como eu vou fazer o meu chantininho. Eu vou utilizar 1 litro desse chantilly Amélia e vou utilizar 200 gramas de leite em pó. Pode ser o ninho? Pode ser o ninho. Se você tiver outro leite em casa, pode ser também. Fica gostoso do mesmo jeito. Você vai incorporar esses dois ingredientes antes e depois colocar para bater na velocidade mínima para misturar e depois coloca na alta para começar a crescer esse chantilly. Ele vai triplicar de volume. Se você não tiver segurança em trabalhar com a batedeira no limite, como eu estou utilizando, o chantilly bem perto do final da batedeira, coloca meia caixinha, meia bolsinha de leite e vai batendo. Eu utilizo também uma caixa de leite condensado. Como assim? Quando eu bato demais o chantilly, que ele fica poroso, cheio de bolinhas, eu vou adicionando o leite condensado e ele volta ao seu estado que a gente vai precisar. O estado de passar e não ficar bolinhas nenhuma no nosso bolo. Deixar o chantilly bem lisinho. E o que eu fizer nesse bolo, eu vou fazer nos outros bolos. Mas eu vou mostrar só nesse, porque ele é o pequenininho e a câmera pega melhor. Transferir o meu bolo para um disco de isopor, isso é muito importante, tá certo? Para dar firmeza, até porque vai ser um bolo de 3 andares, você vai precisar ter um suporte para quando você colocar os canudinhos, os palitos, deixar esse bolo firme. Eu já queria pedir desculpa a você que está assistindo esse vídeo, porque daqui por diante o vídeo não ficou com uma qualidade tão boa. E eu vou te explicar o motivo. Normalmente, no último dia da festa, eu deixo para decorar o bolo e fazer uma ornamentação. Sendo que nesse dia aconteceu um imprevisto. Minha mãe passou mal e eu tive que ficar com as crianças, dar conta de organizar as coisas, porque minha irmã teve que levar ela para o hospital. E mesmo com a ajuda de outras pessoas, e aqui eu já quero deixar o meu muito obrigada às meninas que me ajudaram, Jaci, Lu, Laís, muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada uma. Porque tem gente na vida da gente, que são anjos enviados por Deus. A gente tem que agradecer todo dia pela vida dessas pessoas. Foi difícil gravar e organizar as coisas de um jeito calmo, paciente, porque tava um caos, né? Então eu gravei do jeito que deu. Eu já tava com o início do vídeo todo gravado, então para não deixar o final, o vídeo sem final, eu resolvi gravar mesmo assim. Então, se você não conseguir ver esse bolo direito, ou então tiver alguma parte que você tiver com dificuldade, eu já peço desculpas, porque não foi a minha intenção gravar um vídeo mal gravado, só que tem coisas que acontecem fora do nosso planejamento, e essa foi uma delas. Aí eu já tinha cobrido os dois bolos, o primeiro de 20 e o de 16 centímetros, e estava já cobrindo o terceiro. Não deu para ver direito, mas aqui eu estou fazendo rosetas. Eu posiciono o bico e faço uma voltinha. Na próxima rosa, eu faço a volta para cobrir o pontinho que eu deixei da outra, tá certo? Fazendo assim com que as rosas elas fiquem perfeitas, uma cobrindo a outra, com acabamento lindo. Eu tingi o chantilly em 2 cores, rosa e azul. E fui colocando dentro do próprio saquinho de confeiteiro um pouco de rosa, um pouco de azul, um pouco de rosa, um pouco de azul. Desse jeito, quando eu espremia o saquinho, a roseta ela já saía degradê. Ficou muito charmoso. E eu fui fazendo isso em todo o bolo, até no topo. Os bolos de baixo eu só cobri, passei na bailarina. Outra coisa é que minha bailarina ela tem um pé muito alto, então se eu colocasse aqui para gravar, ia ficar o bolo topando na câmera. Então, para evitar isso, eu cobri os bolos embaixo primeiro e depois coloquei um sobre o outro. Lembrando que você tem que colocar o suporte para deixar esse bolo bem firme. E olha só que gracinha. O bolo é da família Madrigal, Encanto, da Disney. Eu fiz o topo do bolo
com os personagens. A minha filha, ela ama a Luísa. E o importante é que no final de tudo, deu tudo certo. Minha mãe ficou melhor, teve a festa, minha filha ficou feliz. Estavam todos felizes e agradecidos ao Senhor que deu tudo certo. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha acrescentado algo na sua vida. Se sim, já sabe, se inscreva aqui no canal e vem fazer parte dessa família. E nunca esqueça o quanto o Senhor Deus, Ele te ama. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.